Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do programa Falando de Futuro. A temática de hoje é Juventude, Cultura e Esportes. Queria desejar boa noite a todos os presentes e ao nosso pré-candidato, Fábio Cavalcante. Queria que ele fizesse as considerações iniciais sobre o nosso programa. Boa noite, doutora Dara, a minha grande amiga. Quero fazer um agradecimento muito especial ao meu grande amigo Caruara, o homem que faz a sofona falar. Então, muito obrigado por sua presença. Dona Maria, muito obrigado. Meu grande amigo Ailson, obrigado por sua presença. Grande Dácio, muito obrigado por sua presença. Minha amiga Taluana, seja sempre bem-vinda. Meu amigo Cezinha, bem-vindo. Sabrina, seja sempre muito bem-vinda. Meu amigo Agenor, seja sempre muito bem-vindo. Nesse encontro nós vamos falar sobre 3 assuntos importantes. Vamos tocar no assunto da juventude, da cultura e falar um pouco também sobre o esporte. Portanto, nos acompanhe, fique ligado, porque nós estamos aqui montando o nosso plano de governo e, na verdade, nós chamamos de um plano de vida, porque é nesse plano de vida que vai ser executado para a vida das pessoas. Então, assim a gente pode iniciar o nosso bate-papo, o nosso encontro de hoje. Claro. Muito obrigada, pré-candidato, pelas suas considerações. Vamos começar agora falando sobre esportes. Queria passar a palavra ao nosso amigo Agenor. Boa noite a Fábio, boa noite a todos. Meu nome é Agenor Quirino. Fábio, eu sou um esportista de São Bento e, como tal, eu gostaria de saber qual a proposta de Fábio e Teminha na área de esportes. Muito bem, Agenor. Muito obrigado por sua pergunta e também obrigado por sua presença. Inclusive, você é o coordenador do grupo da parte de esporte, dessa construção desse plano de governo, e falar dessa importância, desse apoio. Nós já conversamos por várias vezes e nós estamos afinando agora essas cordas para que a música ela saia bem feita. Então, com relação ao esporte, nós temos, na verdade, um celeiro de atletas. Nós temos aqui uma terra muito rica de artistas, de poetas, de músicos. Nós temos uma terra muito fértil de atletas em todas as modalidades. Todas as modalidades que alguém de São Bento vai representar a cidade de São Bento fora, geralmente, quando volta, sempre traz algo de bom para apresentar, inclusive elevando o nome da cidade. Isso é muito importante. E o governo precisa também ter esse olhar importante para o esporte. Uma das coisas é com relação ao transporte. Eu sei que uma das coisas que precisa e que vocês sempre pedem com relação ao transporte, para que esse transporte possa levar os atletas nas várias competições. Isso eu estou falando de todas as áreas de competições, que possa ter um transporte exclusivo para a cultura. E quando eu falo de cultura, eu falo logicamente seguindo para a área do esporte. Mas a gente precisa também ter um olhar com relação aos campos, principalmente na zona rural. Na zona rural, geralmente, não se tem, no final de semana, o que tem de bom ali, no final de semana, é aquele bate-bola, que a gente junta a galera toda para bater bola e muita gente vai olhar. E é um momento, inclusive, de confraternização entre a família, entre os amigos. Então, a gente precisa reorganizar os campos todos que existem na zona rural. Mas falar também com relação aos campos também daqui. Tanto o campo do Asa e também o estádio municipal, que voltou a reforma do estádio de futebol, mas a gente precisa deixar esse estádio, que é um estádio do governo, deixar esse estádio como se fosse um estádio, na verdade, um estádio modelo, que a gente tenha realmente esse estádio para que a gente possa fazer esses grandes campeonatos. E quando eu falo dos campeonatos, a gente precisa também apoiar todos os campeonatos, inclusive o campeonato da zona rural, na zona urbana, apoiar em todos os sentidos. A prefeitura ela já tem feito isso, eu venho acompanhando o trabalho também do secretário Dácio, mas nós estamos nessa pauta de continuidade e de avanço. Por isso que eu estou colocando diante de todos vocês essas apresentações
que é aquilo que está no coração da gente, com relação à nossa visão para o esporte. Ok, muito obrigado, Fábio. A gente fica Obrigado, Agenor. feliz com as propostas. Valeu, obrigado. Muito obrigada, Fábio, pelas suas considerações. Agora nós passamos a palavra ao nosso amigo Dácio. Boa noite, Fábio. Meu nome é Dácio, sou um grande esportista são-bentense. Como você sabe, em São Bento do Una há grandes talentos na área do esporte. O que o novo governo tem para apresentar? Grande Dácio. É muito importante a sua presença, porque quando nós estamos nessa área de esporte, quando as pessoas conversam e comentam, então sempre o nome de Dácio é lembrado. Isso é muito bom e é muito gratificante. E nós precisamos avançar, Dácio, e inclusive a sua presença aqui é muito importante para isso, porque inclusive nós podemos conversar melhor sobre isso, mas é com relação à categoria de base. Tanto a categoria de base, quanto também a questão dos esportes todos, dos interclasses, intercolegiais. Porque, com relação, quando eu apresento essas duas questões, tanto da base quanto das escolas, eu trago duas preocupações. Primeiro, uma preocupação de uma humanização. Quando você está diante de uma categoria de base, quando você está fomentando aquela juventude e as crianças nas escolas, para que elas possam praticar várias modalidades de esporte, eu estou dando dignidade também a elas. Assim como eu já ouvi muito dizer que a educação, ela salva vidas. A música salva vidas. A cultura salva vidas. O esporte também salva vidas. Então, quando eu falo da categoria de base, é exatamente isso, para que aqueles jovens eles possam sair do foco, muitas vezes envolvidos no alcoolismo, na droga. Essa é uma preocupação, e uma outra que é a questão do profissionalismo. Nós temos um celeiro aqui de atletas, que eu fico impressionado quando eu vou por um jogo, que eu vejo a habilidade que os meninos têm. Então, isso mostra que a gente precisa realmente chegar junto desse apoio para que a gente possa abarcar essas duas realidades, tanto da humanização quanto também da parte do profissionalismo na área do esporte. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Dácio. Muito obrigada, Fábio. Agora, encerrando a temática de esportes, eu vou passar a palavra para a nossa amiga Taluana. Boa noite, Fábio. Meu nome é Taluana, sou fisioterapeuta, mas também faço parte da seleção feminina de vôlei daqui da cidade. Ultimamente, nós percebemos as pessoas com mais cuidado com relação à saúde. Há exemplo de corridas, caminhadas, aula de zumba e ciclismo. Como que o governo, Fábio Teminha, pretende estimular a prática dessas atividades? Perfeito. Excelente sua pergunta. Primeiro, essa questão da saúde. O envolvimento que existe da parte do esporte e uma saúde de qualidade, isso é fundamental. E eu fico muito feliz porque eu estou percebendo que aqui em São Bento do Una nós estamos em uma crescente. Tanto da questão das caminhadas, da parte do ciclismo. Eu vejo muita gente nessa área do ciclismo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Porém, o que é que o governo tem a apresentar? Primeira coisa, com relação às praças. As praças, elas devem ser esse ambiente de lazer, mas também que a praça ela possa ser esse ambiente da prática mesmo do esporte. Então, claro que a gente precisa reorganizar isso. Por isso que a nossa pauta é essa continuidade e esse avanço. Mas eu trago aqui uma outra realidade que está no nosso plano de governo, está na nossa mente, está no nosso coração, que é sobre o Parque de Exposição Eládio Porfírio de Macedo. Aquele parque nós temos um espaço ali perfeito, que é utilizado somente em épocas festivas, e a gente precisa dar qualidade e visibilidade àquele parque. Então, primeira coisa, que seja um parque iluminado, que seja um parque com segurança, mas que esse parque a gente possa dar condições ao nosso povo
para que ali também seja um ambiente de prática de esporte. Quando eu falo isso, eu falo sobre uma praça, ou talvez não seja bem uma praça, mas um ambiente que a gente tenha a pista de Cooper, onde as pessoas possam fazer as suas caminhadas, que exista um espaço também aquele ambiente para o ciclismo, mas eu vou muito mais além. Que naquele espaço que tenha também um espaço também para uma academia pública, onde as pessoas que muitos não têm condições de pagar uma academia, que possam frequentar. Mas não é frequentar simplesmente por frequentar. Lá sim terá um profissional da área da saúde, um profissional, né, da educação física, para ajudar exatamente nesse processo da academia, para que a academia possa funcionar e funcionar bem, de forma muito organizada, questão de tempo, questão de horário, questão de pessoas, que cada um possa fazer a sua inscrição, mas dessa visibilidade àquele parque. Então, com relação à tua pergunta, nós estamos estudando, elaborando, isso já está no nosso plano de governo e nós vamos fazer sim. Muito obrigada, Fábio. Obrigado. Fábio, muito obrigada pelas suas considerações no quesito esporte. Gostaria de dizer que muito alegra o coração do São Bentense ver você falando com tanto empenho, com tanto afinco no futuro, em uma melhoria, em uma gestão que pretende crescer cada dia mais, avançando e continuando um serviço que já vem sendo feito no nosso município. E agora eu queria convidar você para falar sobre a temática juventude. Perfeito. Por isso, eu passo a palavra ao nosso amigo Cezinha. Muito bem. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite. Boa noite aos colegas da bancada. Boa noite a todos vocês que nos ouvem e nos assistem de suas casas. Eu me chamo Carlos César, alguns me conhecem como Cezinha. Hoje eu vim falar sobre o incentivo e o apoio aos universitários. Fábio, atualmente temos 800 universitários, tanto da zona rural quanto da zona urbana do nosso município. Eu queria saber como o governo Fábio Iteminha irá incentivar e apoiar os universitários da nossa querida cidade. Perfeito, Cezinha. Que bom que você está aqui, você faz parte também da coordenação do setor da juventude. E essa temática é uma temática que toca muito a minha vida, porque também passei pela experiência, né, universitária também. E eu venho de uma cidade, que é a cidade chamada de São Benedito do Sul, mas eu fiz, na época, era chamado assim de científico. E na minha cidade não tinha, o estudo, na verdade, não existia uma qualidade de ensino. E eu ganhei o estudo, eu ganhei uma bolsa e fui estudar na cidade de Palmares. Trabalhava na farmácia do comércio até 5 da tarde, terminava, corria para casa para poder tomar banho, colocar farda, porque só entrava no colégio se tivesse farda. E quando dava tempo de comer alguma coisa, comia em casa. Quando tinha algum dinheiro, poderia lanchar na escola. Quando não tinha, esperava chegar. E a hora que a gente chegava, todos os dias, era meia-noite. E quando o ônibus quebrava, chegava por volta de 2h30, 3 horas da manhã. E no outro dia estava Fábio lá na farmácia, né, trabalhando novamente. Então, eu entendo muito bem essa vida. É uma vida de muito sofrimento, mas é uma vida que nos ensina muito a viver. Nós temos aproximadamente 800 jovens vivendo esse momento no âmbito da universidade. Como é que a gente pode apoiar? Eu vejo uma dificuldade muito grande com relação aos jovens da zona rural. Alguns ficam aqui porque têm amigos, têm parentes. Outros precisam voltar para as suas localidades de sítio. Então, o pai, geralmente é o pai ou a mãe, que trabalha o dia inteiro na zona rural, cuidando do bicho, cuidando do alimento. Então, vem para cá à noite, às vezes em uma moto, para vir buscar o filho. E leva com esse sentimento e esse medo do assalto que está existindo ultimamente. Então, o que é que nós estamos pensando com relação a isso? Que tenha uma casa de apoio para essa juventude principalmente da zona rural, para que tenha esse lugar que seja um ponto estratégico
e que seja um lugar realmente de acolhimento e de apoio a essas pessoas que não têm onde ficar, para que não seja que a sua faculdade não possa ser atrapalhada de forma alguma. Depois, uma outra situação que é com relação ao ambiente. O ambiente, quando eu falo, é com relação ao transporte. O transporte, nós vamos manter o transporte dos universitários, seja para Garanhuns, para Caruaru, para Belo Jardim. E aqueles que, de uma forma menor, que não tenha a quantidade para que a gente mande um transporte, que a prefeitura possa chegar com auxílio, para que eles também se sintam contemplados, porque a gente precisa fazer com que o jovem ele possa ganhar o mundo. Esta é a finalidade que nós queremos para a nossa juventude. Nós temos uma juventude assim, aqui em São Bento do Una, exemplar, fora do comum, uma juventude inteligente, capaz de fazer, e eles não podem ser moldados porque o governo não pode chegar junto. Então, a gente precisa chegar junto com essa casa de apoio, chegar junto com o transporte, facilitar a vida deles, para que eles façam uma faculdade de qualidade, com qualidade, e que eles possam avançar, que eles possam ganhar o mundo. É de São Bento para o mundo. É isso que nós queremos. Muito obrigado, meu amigo Fábio. Valeu, Cezinha. Excelente colocação, Fábio, de São Bento para o mundo. Ainda nessa temática, eu gostaria de passar a palavra à nossa amiga Sabrina para que faça as considerações. Perfeito. Boa noite, Fábio. Me chamo Sabrina Cavalcante, tenho 19 anos e atualmente sou pré-universitária. Na nossa cidade, existem alguns jovens que estão concluindo o ensino médio. E dentre eles, existe o sonho de entrar na universidade. E aí, diante disso, eu queria saber como o governo municipal podia nos apoiar. Perfeito. Obrigado, Sabrina, a sua pergunta. A sua pergunta tem muito assim com o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma pandemia, onde, na verdade, por exemplo, quem estava no último ano teve que parar. Então, as aulas remotas, as aulas hoje por meio de internet. E a gente sabe que nós temos uma gama de jovens, principalmente da zona rural, que não tem ainda acesso a essa ferramenta. Mas a nossa preocupação não é simplesmente com esse estado ou esse estágio da pandemia. Vai muito mais além. A nossa preocupação é, depois, com a conclusão do ensino médio, que a própria prefeitura, juntamente com a Secretaria de Educação, pudesse oferecer à juventude, eu poderia dizer assim, um quarto ano. Tá? Que quarto ano é esse? Seria exatamente a parte do cursinho. Porque esse cursinho, ele é de fundamental importância para que você possa enfrentar o Enem. Inclusive, nessas caminhadas todas, indo para o sítio, eu encontro muitos jovens. E muitos jovens deixaram de fazer a sua inscrição para o Enem porque eles não tiveram esse acompanhamento. Então, eles não estão, na verdade, partindo de igual para igual. Essa é a questão. Mas nós temos aqui uma finalidade que, primeira coisa, um ensino de qualidade. Por isso que a educação de São Bento do Una, ela tem crescido de uma forma esplêndida. Nunca São Bento, na história de São Bento do Una, nunca São Bento chegou no patamar da educação que se encontra hoje. Nunca chegou. Ou seja, está tudo perfeito? Não. A gente precisa continuar e a gente precisa avançar. Mas avançar nesse sentido, desse quarto ano, desse cursinho. E aí eu gostaria de aplanar isso, falando sobre a Casa da Juventude. Essa Casa da Juventude seria a casa, eu quero falar da casa, mas eu quero dizer que seja o espaço da juventude, para que a juventude possa ter esse cursinho preparatório, tanto para o Enem, quanto também para que ele possa entrar de forma integral em uma faculdade sem precisar passar pelo Enem, mas que tenha essa preparação desse cursinho. E uma outra coisa, que nessa Casa da Juventude possa existir também cursos profissionalizantes.
Nós vamos fazer aí um mapeamento, inclusive junto com vocês, para ver as demandas, ver as necessidades e aquilo que a gente pode trabalhar com parceria, mas fazer com que o jovem se torne protagonista da sua história. A gente tem que acabar com essa história que o jovem não quer saber de nada. Pelo contrário, o jovem sabe o que quer. É tão provável que a reunião que nós fizemos, eu fiquei altamente encantado e feliz, porque vocês apresentaram uma pauta séria, madura. Então, esse é o estilo do pensamento do jovem. O jovem, principalmente daqui de São Bento, tem muito a oferecer. Por isso a gente precisa, sem dúvida nenhuma, chegar e ser essa mão amiga, ser esse apoio para que os jovens possam decolar. E eu volto a dizer, de São Bento para o mundo. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer e é isso que nós vamos fazer. Tá certo, muito obrigada, Fábio. Obrigado, Sabrina. Fábio, eu não canso de dizer que suas colocações são excelentes. Tão excelentes que eu gostaria também de participar desse debate. Eu podia passar a palavra para alguém, mas eu vou passar ela para mim mesma, certo? Me apresentar. Eu sou Dara, tenho 22 anos, sou advogada. E eu gostaria de falar sobre a temática do primeiro emprego. Né? Em nossa cidade, a gente tem uma problemática com relação à experiência. Normalmente, os jovens saem da faculdade, às vezes saem até mesmo do colégio, no terceiro ano, e não se encontram uma oportunidade por falta de experiência. O que é que o governo pretende fazer com relação a isso? Muito bem, Dara. Perfeito sua pergunta. Dara, essa é uma realidade, claro que nós estamos falando de São Bento do Una, porque é a nossa cidade, mas nós estamos diante de um cenário de país que sofre com as mesmas demandas. Em todo lugar, seja aqui em São Bento, seja fora de São Bento, existe essa preocupação com relação ao primeiro emprego. Quando o jovem chega para a realização do primeiro emprego, geralmente se fala sobre uma palavrinha chamada de experiência. Como se você está indo para o primeiro emprego, se você precisa ter experiência. Parece uma divergência nisso aí. Então, é a partir dessa divergência que a gente precisa apresentar uma convergência. Que convergência é essa? Eu falo sobre a agência de estágios, que é muito importante. Aqui no município já existe, por exemplo, só na área da educação são mais de 150. E quando a gente vai colocando isso para a área da infraestrutura, a área da saúde, a gente vai aumentando o número. Mas nós temos, por exemplo, Cezinha apresentou, nós temos mais de 800 jovens que estão na universidade. Então, a gente precisa fazer com que essa agência ela possa realmente acontecer e acontecer de uma forma muito, muito serena, muito prática e muito efetiva, eu diria. Mas eu estou falando tudo isso para dizer o quê? O que é essa agência de estágio? Nós estamos, por exemplo, você que é advogada, né? Da área advogada, é doutora da área do direito. E quando nós terminamos uma faculdade, parece-me que a gente não aprendeu nada. Até porque depois da faculdade a gente precisa fazer a prova da ordem, a prova da OAB, a temida prova da OAB. E muitos que saem da faculdade têm que entrar em um cursinho para poder realizar essa prova. Agora, tem uma coisa interessante que eu quero voltar, que com relação a essa agência de estágio, você como estudante, você pode trabalhar no município como estagiário, ou seja, você tem a teoria, que é na faculdade, você tem a prática no seu trabalho, inclusive estagiando dentro do seu próprio município, se tornando conhecido, inclusive. E uma outra coisa que eu acho que aí é fundamental, a parte da teoria, a parte da prática, mas aí entra a questão da valorização financeira ao estagiário. Que a prefeitura ela possa oferecer ao estagiário, pelo trabalho que ele tem realizado no próprio município, condições
para que ele mesmo possa pagar, inclusive, a sua faculdade. Quantos jovens nós encontramos que têm o sonho, o desejo de fazer uma faculdade, mas não faz porque os pais não têm condições, ele não tem emprego. Como é que ele vai entrar em uma faculdade? Se ele tem, inclusive, a deficiência da parte, inclusive, de ensino. Então, essa é a forma que a gente enxerga, que a gente imagina e que a gente quer fazer com que isso realmente possa funcionar no governo Fábio Teminha, para fazer com que os jovens se sintam sempre muito apoiados. Porque eu acredito na força da juventude. Nós temos vários jovens aqui, todos nós passamos pelas dificuldades todas de enfrentar uma dificuldade, de pagar a nossa faculdade, mas nós estamos aqui, nós vencemos. E nós queremos também dizer aos jovens que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que você também pode conseguir, assim como nós conseguimos. Tudo com muito esforço. E quando a gente consegue as coisas com esforço, o gosto da vitória é diferente. Então é isso que nós pretendemos realizar aqui na nossa querida cidade de São Bento do Una. Muito obrigada, Fábio, por suas colocações, né? É uma realidade muito próxima. Eu já convivo e vivo num município onde eu recebi a oportunidade, onde eu recebi confiança, e eu tenho certeza que é uma continuidade, que é um avanço. Isso. Muito alegra o meu coração te ouvir falar sobre essa pauta, te ouvir falar sobre juventude, te ouvir falar com tanto empenho sobre futuro. E eu acho que o nosso município precisa e está de braços abertos para te acolher e para pegar todas as tuas propostas e caminhar avançando. Encerrando essa temática sobre juventude, né? Te agradecendo e dizendo que agora a gente vai falar um pouquinho sobre cultura. Ótimo. Vou passar a palavra para o nosso amigo Ailson. Muito bem. Boa noite, Fábio. Boa noite para todos que estão nos escutando. São Bento do Una é um celeiro cultural do Agreste, né? Pernambucano, isso aí todo mundo já sabe. E é sempre muito elogiada, né? Pelo acolhimento diferenciado, né? Para com todos que por aqui passam. Também pelas festas tradicionais que são realizadas aqui, né? Esses momentos que terminam sendo momentos de confraternização, né? De famílias, entre amigos, né? O governo Fábio Teminha, qual o olhar para com a cultura de São Bento do Una? Obrigado, Ailson, pela sua pergunta, também pela sua presença. Isso é muito importante nesse ambiente cultural. E falar desse apoio é dizer que precisa dessa continuidade, precisa desse avanço. Nós temos aqui em São Bento do Una várias festas que são tradicionais e outras que estão entrando na história e ficarão também como festas tradicionais. Nós temos, por exemplo, a festa de Reis, que é a festa do Bom Jesus, a festa que reúne as famílias. Nós temos a festa da emancipação política, a cavalgada da amizade. Nós temos a corrida da galinha, que é conhecida em todos os lugares onde a gente passa. São Bento do Una é conhecida assim, pela terra da corrida da galinha. Nós temos, inclusive, a Feira de Avicultura, que estava indo para a sua 5ª edição, mas por conta da pandemia precisou ser cancelada. Mas veja, uma feira que está indo para a 5ª edição, mas é uma feira que já está contemplada, eu diria assim, que em um calendário internacional. Nós fomos a São Paulo apresentar a Feira da Avicultura e os avicultores, aqueles que trabalham com a produção, inclusive fora do país, todos eles falavam de uma forma muito positiva sobre a Feira da Avicultura. E a avicultura ela é bem representada aqui na nossa terra de São Bento do Una. Quando eu falo da avicultura, da Feira da Avicultura, eu gostaria de abrir um parêntese para falar sobre o agronegócio. O agronegócio aqui em São Bento do Una, nós perdemos somente para Petrolina. Nós somos a 2ª cidade no PIB do estado de Pernambuco. Então vejam como São Bento é importante. Mas, além disso, além dessas festas tradicionais, não poderia deixar de falar também com relação à festa do São João, né, na Vila do Espírito Santo.
A festa na Jurubeba, que aproveita o cenário da festa do seu padroeiro, a festa também que acontece em Queimada Grande, a festa de Santo Antônio, mas a festa de todas as comunidades, porque cada comunidade dessa que celebra o seu padroeiro está celebrando a cultura do seu povo, que isso é de fundamental importância. Então, sem dúvida nenhuma, e claro, não poderia deixar de esquecer aqui com relação ao Motofest, não é? Motofest que sempre foi apoiado pela Prefeitura Municipal e vem em várias edições e está se tornando já uma tradição também aqui em São Bento do Una. Então, são situações que geram uma economia para a cidade, é uma forma também de colocar à disposição os nossos artistas, a nossa cultura, mas eu ainda acrescento que a gente precisa avançar muito mais sobre isso. Nós temos debatido muito nos grupos de cultura, de juventude, de esporte, e tem muita coisa que a gente precisa fazer. Mas essas festas tradicionais, elas precisam continuar, isso jamais pode sair do calendário, porque se sai do calendário, ela nunca vai sair do coração do povo de São Bento do Una, porque faz parte da nossa história. Viver cada celebração dessa é viver a história do povo de São Bento do Una. Quanta gente que mora fora, que conta os dias e as horas para chegar exatamente no final do ano para participar da Festa de Reis, para participar da procissão do Bom Jesus. Então são coisas que a gente precisa dar continuidade e a gente precisa avançar, porque as nossas festas, a nossa cultura, ela precisa ser melhor realmente a cada dia. Muito obrigado, Ailson. Com certeza, Fábio. Muito obrigado a você. Muito obrigada, Fábio. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso amigo Edson Caruara. Perfeito. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Eu sou Edson Caruara, sou daqui de São Bento do Una, sou músico e vivo da música há 22 anos. Sabemos que já existem essas festas tradicionais, não é isso? Porém, na nossa cidade, nós músicos somos muitos. E, em nome da classe, eu queria saber qual o projeto que o governo Fábio Cavalcante e Teminha Show tem para apoiar o artista são-bentense. Perfeito. Meu amigo Caruara, eu primeiro dizer que sou realmente seu fã. Obrigado, para mim é uma honra. Você é extraordinário, é o cara que faz realmente a sanfona falar. E eu fico muito feliz com a tua presença e também com a sua pergunta. Realmente existem essas festas tradicionais. As festas tradicionais é uma forma que nós temos também de trazer os artistas, aqueles chamados os artistas já renomados. Por que eu toco nesse assunto? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar para ir, por exemplo, para um show de Aviões do Forró, por exemplo, de Xande Avião. Nem todo mundo tem. Se a prefeitura tem condições de trazer Xande Avião, de trazer um Gustavo Lima, por exemplo, por que não trazer? Eu acho que isso dá, inclusive, visibilidade a uma festa. Só que nós não podemos limitar uma festa que é nossa, uma festa que faz parte da nossa cultura, limitar apenas com os artistas de fora. Nós precisamos contemplar mais os nossos artistas. Inclusive, a prefeita Débora Almeida sempre tem feito isso. Em cada festa que acontece, seja a festa da Galinha, da Emancipação Política, sempre tem a apresentação de um artista da terra. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de acrescentar uma outra situação, que aqui nós somos de casa, e aqui a gente fala de irmão para irmão, a questão dos pagamentos. Né? A questão dos pagamentos. Por exemplo, uma banda, eu vou citar aqui mais uma, digamos que a banda Calcinha Preta vem fazer uma apresentação aqui em São Bento. Ela não sobe no palco se antes ela não recebe. Então, por que é que a gente também não tem essa mesma visibilidade com o artista da terra? Que ele possa subir também no palco, também recebendo aquilo que é próprio dele. Né? E você sabe que enquanto eu estive à frente da Secretaria de Finanças, nós afinamos muito esse diálogo, e é uma coisa que o nosso governo, o governo de Fábio e Teminha, vai manter isso com relação aos artistas, sem dúvida nenhuma. Mas para dizer que vocês são muito importantes,
mas nós não queremos simplesmente falar sobre essas festas tradicionais. Está em uma negociação, uma conversa entre Secretaria de Cultura, entre Juventude, Esporte, que a gente precisa fazer uma festa, e isso a gente precisa de uma presença maior, CDL, com envolvimento do comércio, trazer o artesanato, trazer essa parte cultural toda que existe. Como seria bom se a gente pudesse fazer uma festa uma vez, por exemplo, uma vez por mês. Claro que a gente vai estudar, mas só para dar um exemplo, que todo mês, coincidindo com um período que a prefeitura faz o pagamento, que a gente tivesse uma feira cultural aqui na nossa cidade de São Bento, onde a gente tem a presença do artista, onde a gente tem a presença do poeta, onde a gente tem a presença do artesanato, ou seja, nós vamos ter ali naquele espaço, um espaço altamente, um espaço cultural, envolvendo e trazendo somente aquilo que é nosso, somente quem é da raiz. Então, isso está nas nossas negociações, com certeza será contemplado no plano de governo, porque as ideias elas estão se encontrando, e quando as ideias começam a se encontrar, o resultado é a solução. Então, vamos partir nessa direção da continuidade e do avanço. Então, muito obrigado, meu amigo, por sua pergunta e participação. A nossa classe agradece e muito obrigado pelo convite. Obrigado, amigo. Muita coisa boa vem por aí, né? Isso, com a graça de Deus, vem sim. Amém. Muito obrigada, Fábio, pelas suas excelentes colocações. Como é bom te ouvir falar em tradição, em continuidade, em avanço. E por isso eu gostaria de passar a palavra agora à nossa amiga Maria. Boa noite, Fábio. Eu sou Maria, artesã, com muito prazer. Faço parte da artesanato há uns 40 e tantos anos. Faço crochê, sou muito artesã. Temos grandes artesãos e artesãs aqui em nossa cidade. Então, eu queria saber, em nosso município, como esses profissionais deverão ser apoiados em seu governo, Fábio e Teminha. Muito bem, dona Maria. Muito obrigado por sua presença, obrigado por sua pergunta. Realmente aí sim eu quero acrescentar também. Realmente São Bento do Una, ela se destaca, e São Bento do Una, ela é uma cidade diferente. Por isso que Fábio é tão apaixonado por São Bento do Una. Porque Fábio percebe com clareza os artistas, os poetas, os atletas, os artesãos, artesãs. Mas a gente precisa dar uma visibilidade para isso tudo. Eu sei que muitos de vocês têm o seu trabalho ali na casa de Alceu Valença, né? O casarão Alceu Valença, que é um lugar, é um espaço especial. Porém, eu vejo que é necessário que o trabalho de vocês tenha muito mais visibilidade. Por exemplo, como seria bom se no centro da cidade, se a gente tivesse, por exemplo, uma loja com tudo aquilo que vocês fazem do artesanato. Porque tem gente que vem para cá, vem fazer uma compra, vem visitar alguém. Então passou ali na loja, viu a loja aberta, vai lá, já faz a sua compra, já leva o seu presente. Então isso é importante. Ali, aquela casa, o casarão Alceu Valença, é um espaço agradável, um espaço bonito, mas eu vejo que é um espaço que às vezes as pessoas têm como se fosse medo de entrar, ou acho que para entrar precisa pagar. E na verdade não existe nada disso. Realmente é isso mesmo. Não é? Então é dar visibilidade ao trabalho que é feito, mas a questão a gente precisa também incentivar a questão do profissionalismo. Veja, a senhora tem quase 50 anos trabalhando somente no artesanato, né? Então, quantos artesãos e artesãs que estão começando agora, e a gente precisa dar a eles a questão do profissionalismo. Então, o curso profissionalizante é muito importante. E uma outra coisa importante é exatamente essas feiras, Caruara. Essas feiras, uma vez por mês, coincidindo com a época de pagamento, para a gente fazer esse espaço cultural, que é um espaço ideal para que os artesãos possam apresentar ao povo da sua própria terra aquilo que de fato eles sabem fazer. Muito que falta é a divulgação. Isso.
Perfeito. Muito mesmo. E depois tem o apoio que a própria prefeitura ela vem dando, e com certeza a gente vai dar continuidade e avanço, essas feiras que são feitas fora daqui. Tem a feira da Corrida da Galinha, vocês já fazem a presença. Tem também a Fenearte, que vocês Fenearte também também, que a gente participam. faz parte Tem o também. Festival de Inverno de Garanhuns, que também participa. Então, são esses apoios todos que a prefeitura já vem dando, mas aí a gente vai dar continuidade e a gente vai avançar. Tá bom? Muito obrigado, Ana Maria. Muito obrigada também. Adorei. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Eu queria dizer que é com um coração muito triste que eu digo que nós encerramos essa roda de conversa tão maravilhosa, tão Passou tão prazerosa rápido. de participar. Passou rápido demais, eu concordo. A gente tem que ter outras oportunidades, Perfeito. conversar mais vezes. E eu queria te agradecer, né? Agradecer a todo mundo que participou e te pedir que faça as considerações finais. Perfeito. Eu quero fazer um agradecimento todo especial a todos vocês da bancada, meu amigo Caruara, Dona Maria, Ailson, o grande Dácio, Dara, Taluana, Cezinha, Sabrina, Agenor. Obrigado por vocês nos proporcionarem esse momento de conversa, falando um pouco sobre cultura, sobre esporte, sobre juventude. Falando sobre futuro. Não tem como falar de futuro sem falar no presente. É perceber tudo aquilo de bom que o governo municipal fez ao longo desses 8 anos, mesmo diante de muita crise, inclusive uma crise financeira, mas nós estamos diante de uma crise financeira, mas com uma cidade de pé. Isto muito me orgulha. Mas nós precisamos continuar e nós precisamos avançar. Portanto, essa é a campanha diferente de todas as campanhas que todo mundo já viu até agora. Até você que tem seus 100 anos, que está nos ouvindo agora, está nos vendo, a campanha que você viu é diferente dessa de hoje. Hoje talvez nós estaríamos nas ruas, com o comício, as carreatas, todo mundo de vermelho, com as suas bandeiras. Mas chegou essa pandemia e tudo precisou mudar. E hoje nós nos pautamos a fazer uma reunião com distanciamento, com álcool em gel e utilizando as máscaras. É assim, esse é o novo jeito. Nós temos uma cidade com quase 60 mil habitantes. Uma cidade enorme. Talvez por conta dessa pandemia, Fábio e Teminha não consigam chegar em todos os lugares. A quem eu quero agradecer a todas as pessoas que nós estamos fazendo nosso porta a porta, seja na zona rural, seja aqui na cidade. Eu tenho o costume de dizer, cada porta que se abre é um coração que se abre. Então é importantíssimo. E eu quero agradecer de coração pela acolhida, pelo apoio, pelo carinho, pelo respeito. E é assim que nós vamos continuar a nossa campanha. Uma campanha com respeito, porque é a campanha do povo e para o povo. Portanto, sejam a nossa voz, o nosso coração, os nossos pés, as nossas mãos. Coloquem esta campanha, coloquem este projeto, esse plano de governo, esse plano de vida no coração das pessoas, no coração dos seus amigos, no seu coração, no coração da sua família. E vamos assim juntos construir uma São Bento do Una melhor a cada dia. Portanto, muito obrigado a você que nos acompanhou, falando um pouquinho sobre cultura, sobre esporte, sobre juventude. Temos tantas outras coisas. Mas muito obrigado por sua presença, sua participação. E eu quero deixar aqui o meu boa noite, o meu abraço carinhoso, um cheiro no coração. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.